E num vídeo antigo aqui do canal, inclusive numa época em que as pessoas insistiam em me chamar de pastor, embora eu não era e não sou, mas eu recebi uma questão, essa daqui, ó. Pastor, se eu namorar um umbandista, eu vou estar pecando? Nesse vídeo, a resposta que eu trago como reflexão é falando sobre o julgo desigual mencionado por Paulo lá na sua carta aos Coríntios, onde eu descaracterizo essa ideia que a religião dos homens estabeleceu, que julgo desigual é aquilo que se estabelece como distinção de quem frequenta a igreja e quem não frequenta a igreja, quem dá o dízimo e quem não dá, quem pertence ao clubinho dos iluminados e quem não pertence. E expliquei que para o apóstolo Paulo, a diferença entre luz e trevas, entre justiça e injustiça, não tem a ver com frequência à religião, mas com a expressão dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? O próprio apóstolo Paulo menciona em sua carta aos Gálatas: alegria, amor, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, temperança. Sim, são essas as expressões que o nosso olhar precisa estar habilitado e exercitado para avaliar na hora de a gente se relacionar com alguém, seja afetivamente ou não. E aí nesse vídeo, uma pessoa chegou lá e comentou: ele não tem como ter os frutos do Espírito sem ter o Espírito Santo. E eu concordo. Muito embora esse comentário ele expresse muito uma energia de gente religiosa, onde, se eu pudesse parafrasear, ela estaria dizendo o seguinte: ele não tem como ter os frutos do Espírito se ele não estiver frequentando um templo. Mas enfim, fazendo jus apenas aqui à literalidade do que foi escrito, eu vou concordar com a pessoa que comentou: ele não tem como ter frutos do Espírito sem ter o Espírito Santo. Sim, porque como diz Tiago em sua epístola, toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus, vem do Pai das luzes, de modo que nós não somos capazes de nada bom por nós mesmos, porque somos não só relativos, mas tendentes para o mal. De modo que, se você ver uma expressão genuína de bondade, de amor, de alegria, de fidelidade, de benignidade, você pode ter certeza de que ali está vibrando uma porção do Espírito. Mas o mal da mentalidade da religião dos homens é querer circunscrever isso à sua própria teologia, aos seus próprios dogmas, aos seus próprios ritos, de modo que só possui a chancela do Espírito, ou ele só se torna aquela parte do julgo que está do lado da luz e da justiça se ele tiver uma carteirinha de membro de igreja e se ele estiver frequentando um templo. Fora disso, ele não tem o Espírito. Ou, na melhor das hipóteses dessa gente, se essa pessoa dispor do conteúdo informativo sobre Jesus e a Bíblia no modo como eles e os religiosos possuem. Mas, na verdade, como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer, do modo como ele quer. E o vento sopra, não sabes de onde vens e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sim, e o Espírito possui conexões, produz discipulados e reestruturações e influências, mesmo em pessoas que não partilham do mesmo conteúdo de informação. Se você tem a informação, então isso pesa muito mais como responsabilidade sobre você do que essa informação deveria servir como instrumento para você ficar julgando e sentenciando a vida do outro. Porque se a salvação pertence a Deus, a ação do Espírito dele é livre. E ele sopra onde quer. E ele passa por onde e por caminhos, por regiões e por pessoas que por vezes a gente está ali na convicção de que não é. Mas ali, por vezes, tem expressões de vida, mesmo que a pessoa não possua os conteúdos informativos da Bíblia e da teologia. Agora, sim, nem ele e nem ninguém tem como ter os frutos do Espírito sem ter o Espírito vibrando. Só que religioso não tem olhos para discernir isso, porque religioso julga o livro pela capa. E se na capa o sujeito está frequentando um templo, se na capa o sujeito está se vestindo com a indumentária conforme a doutrina do templo, se na capa o sujeito ele não frequenta determinados lugares considerados mundanos, isso independe se ele, na sua expressão mais natural, ele expressa amor, paz, benignidade, longanimidade, se ele é paciente, se ele vive e se exercita para dominar a si mesmo, se ele expressa temperança. Não, isso pouco importa. Para o religioso, para todos os efeitos, se na capa do livro tem um templo, tem uma roupa que eles consideram decente, e o sujeito não frequenta determinados lugares considerados mundanos, para todos os efeitos ele é da luz, ele tem o Espírito. Mas me desculpa, minha gente, existe uma realidade para muito além do que a rudimentalidade dessa percepção que se detém apenas na aparência. Como disse Paulo em sua carta aos Coríntios, sua segunda carta, nós caminhamos de acordo com as coisas que se não veem, não de acordo com as que se veem. Jesus nos convida a avaliar a realidade
realidade para além da aparência. E fruto do Espírito não é a propaganda que o sujeito faz de si mesmo. Fruto não é aquilo que pode ser colocado numa roupa ou pode ser definido por um comportamentalismo exterior. Tem a ver com a essência que brota do coração. E isso você só pode avaliar convivendo e numa relação com o sujeito. E aí, às vezes, você vai ver que tem gente que frequenta templo, mas as suas expressões são de inveja, de ciúme, de porfia, de dissensão, de supremacismo moral, que julga e condena o outro. E às vezes você vai ter alguém que, embora não partilhe da informação teórica sobre a Bíblia e sobre a teologia, mas ele, no seu dia a dia, ele tem empatia, ele demonstra misericórdia, ele tem respeitabilidade, ele expressa bondade, ele tem equilíbrio, ele é leal, ele é fiel. E isso só caminhando para a gente discernir o fruto. Mas, de fato, ninguém tem como ter frutos do Espírito sem ter o Espírito Santo. Mas isso, o Espírito Santo não está algemado e preso a templos. Ele é livre e ele sopra onde ele quer. E religiosos durmam com esse barulho, enquanto aqueles que estão abertos para crer, isso alegra o coração. Louvado seja Deus, porque o nosso bom Deus em Cristo Jesus está para muito além de qualquer religião. Paz e luz, meus amigos e amigas.